Olá, Olá, mestre. Tudo bem? eu estou bem. Falando com a sua pessoa agora, melhor ainda. Ah, realmente, o doutor Idalino é um homem que calça a sandália da humildade, né? Ah, Porque ah, com a sua sabedoria, com o seu conhecimento adquirido nesta vida e em vidas passadas, realmente continua sendo humilde sem se humilhar e autoridade sem se exaltar. olha, Isso eu é fiquei muito. leve. Olha, realmente eu fiquei leve. Maravilha. Muito bom, muito bom, Que legal. muito bom. Doutor Dalino, antes eu quero, de mais nada, eu quero lhe agradecer imensamente. Eu sonhava muito, sonhei muito, visualizei bastante fazendo esta live com o senhor. Vou lhe chamar de senhor, porque tenho muito mais idade do que você, mas eu chamo de senhor por respeito à hierarquia intelectual. Viu? Tem muito mais idade Mas do que eu mesmo, tem certeza? absoluta, É mesmo? absoluta. Olha, eu tenho 74 anos. Você está revelando sua idade. Eu tenho 74 anos. Não parece nada, de maneira alguma. Viu? Mas vamos lá. Doutor Idalino, no momento o senhor se encontra agora em Piatã, Na cidade de Piatã, aqui na Chapada Diamantina. Bahia. Isto. Isso. O senhor poderia falar, antes de entrarmos no assunto, sobre o seu instituto, sobre as três instituições que o senhor circula aí em Piatã? Ok. Em primeiro lugar, eu sou psicanalista, sou graduado em psicologia, tá? Sou mestre em psicanálise clínica e tenho doutorado em psicologia clínica. Com isto, eu tenho minha vertente também do autoconhecimento. E minhas viagens pelo mundo, eu trouxe a ideia de montar um núcleo, tá? Para a gente trabalhar com a psicologia transpessoal, que é o Templo, não é? Nós trouxemos a história da Cobra Dourada, é uma organização que tem CNPJ e tudo, né? Onde nós desenvolvemos trabalhos de autoconhecimento, onde as pessoas, quando vêm para esses trabalhos, eles ficam hospedados. Nós temos cozinha, nós temos toda uma estrutura para esses trabalhos de autoconhecimento. Nós temos a minha casa, não é? E temos o Instituto, que é o Instituto Idalina Almeida. O Instituto Idalina Almeida é um instituto que, em convênio com faculdades, nós fornecemos a formação em pós-graduação em terapia regressiva e também a formação dessa técnica da ressonância psicoterapêutica. E minha casa que está, né? Daqui eu vejo as duas organizações e aqui nessa chapada, nesse paraíso maravilhoso, a cidade mais alta do norte e nordeste, é um pouco frio, mas é um paraíso, viver na natureza. É um paraíso verdadeiro. E aqui nós estamos. Aí chega a quantos graus? Olha, no inverno mesmo, lá para julho, chega de madrugada talvez a 3 graus, de madrugada. Mas Negativo? durante o dia, não. Ótimo. Doutor Idalino, o senhor falou sobre regressões de vidas passadas. Claro, mas a gente não vai entrar agora neste assunto, porque eu estou com uma pergunta aqui, feita por uma pessoa, e Certo. eu Uhum. achei bastante pertinente. E eu disse a ele, olha, que isso aí só com o doutor Idalino mesmo. Ele falou o seguinte: peça para que o doutor Idalino explique brevemente o conceito de ressonância terapêutica e como ela se diferencia das outras. Ok, ok, vamos lá. Como eu tenho 74 anos e mais de 50 anos nessa caminhada trabalhando com terapia, trabalhando com hipnoterapia, trabalhando com outras técnicas dentro da área da psicologia, nós sentíamos uma necessidade. Eu já trabalhava com a regressão de memória, a regressão de vivências passadas, mas sempre me faltava alguma coisa. Eu sentia que precisava de algo. E nessas minhas pesquisas, eu procurei descobrir como eu poderia, por exemplo, como é que eu poderia fazer uma regressão com uma senhora que tinha um bebê. O bebê não sabe falar. Como eu poderia fazer? Uma pessoa que é autista,
Como eu poderia trabalhar uma criança, uma pessoa, ou mesmo um adulto autista? Aí uma pessoa em desespero porque tem um parente que está em coma no hospital. Como eu vou trabalhar com essa pessoa lá? Isso tudo faltava para mim, né? E sem contar que eu não gostava muito porque a terapia eram muitas sessões. E aí, resultado, quando nas nossas pesquisas, trabalhando com ondas cerebrais, trabalhando, estudando o cérebro, porque eu sou um cientista da mente, trabalhando, vendo a diferença entre mente e cérebro, eu percebi, aliás, uma outra dificuldade, quando a gente estava fazendo regressão com as pessoas, nem todas as pessoas entravam no processo. Algumas pessoas, quando a gente estava trabalhando diretamente, essas pessoas tinham dificuldade de dar acesso aos registros do inconsciente. E aí iam demorar muitas sessões para que a gente chegasse a ganhar a confiança da estrutura psicológica dessa pessoa para conseguir ter acesso. Isso tudo não me deixava satisfeito. E nessa minha pesquisa, o que é que nós descobrimos? Descobrimos uma pesquisa que está sendo feita em Harvard, trabalhando sobre internet cerebral. E a Universidade de Medicina de Israel, trabalhando com transmissão de pensamento. Opa! E eu fui pesquisar sobre isso. Como é que é isso? Ao pesquisar, descobrindo que eles usam eletrodos e liga num computador e se comunica com outra pessoa só através do pensamento. Ou seja, hoje essas pesquisas hoje existem pelo mundo, mas precisa de eletrodos. Mas quando eu fui trabalhar, quando eu fui pesquisar sobre as ondas cerebrais, eu descobri que já existia essa transmissão de pensamento através dos mestres do passado, chamado telepatia. Percebe? A telepatia. Como é que é feito? Via ondas cerebrais. Sem só precisar você... de eletrodo. Oi? Sem precisar de eletrodo. Nada. E aí eu comecei a pesquisar a origem da telepatia. Eu fui buscar isso, fui para a Índia, viajei para o Nepal, Tibete, fui pesquisar através desses monges como é que isso seria feito. E aí eu comecei a trazer aqui para a realidade. E hoje, aí nós chamamos de ressonância psicoterapêutica, o que é a ressonância psicoterapêutica? É uma psicoterapia entre duas mentes subconscientes, via ondas cerebrais, conduzido por um profissional. Ou seja, para fazer isto, eu vou colocar um coterapeuta, tá, sob hipnose, no estado alterado de consciência, eu afasto a consciência do meu coterapeuta e vou trabalhar com a mente subconsciente dele em afinidade com o inconsciente do meu paciente. E desta forma, a gente trabalha de inconsciente para inconsciente e consegue chegar aos registros com maior facilidade. Nós vamos conversar com a mente subconsciente da outra pessoa e vamos acessar os registros, tá? Pode ser de uma pessoa em coma, pode ser de uma criança, pode ser de quem for, porque tem cérebro, emite ondas cerebrais, pronto, nós vamos trabalhar com essas ondas cerebrais. Aí, voltando à pergunta da pessoa muito inteligente. Bom, qual é a diferença de trabalhar com regressão e trabalhar com a ressonância psicoterapêutica? A diferença é mais eficaz. Por quê? Enquanto com regressão eu fico suscetível à resistência interna do paciente e vai ficar muitas sessões até eu vencer isso, com a ressonância já é diferente. Porque já trabalho já conectado de inconsciente para inconsciente, ou seja, é como se na primeira sessão eu já tenho um mapa do problema que a pessoa está me trazendo. Então o resultado é mais fácil. Eu já tenho um mapa mostrando qual é a causa e a origem, porque uma terapia, o melhor é quando você já tem o acesso à origem. E assim, são poucas as sessões. Então, ou seja, na primeira sessão eu já tenho a investigação psíquica do problema, já encontro a origem, já trabalho a origem. Se tiver de fazer regressão, vamos fazer a regressão. Se for uma questão de uma ancestralidade que está no DNA, já vamos trabalhar. Se for uma questão que traz da gestação da pessoa, já vamos trabalhar também. Enfim. Ou seja, na primeira sessão já tem um apanhado de tudo. As outras sessões é só para ir ajustando. Porque os grandes problemas do ser humano é proveniente das memórias. Memória, ela não sabe o tempo, ela não sabe nada disso. Ela está lá nos arquivos do subconsciente. Então, a gente está no dia a dia, lutando, trabalhando, fazendo isso, quase a gente não sabe esse programinha que está rodando em segundo plano lá dentro. E qual é a diferença, então? O trabalhar com a ressonância psicoterapêutica, os resultados são mais rápidos e muito mais eficientes. Percebe? Isso passou a resolver os problemas com maior facilidade. O consultório está sendo mais rápido, né? Ou seja,
Hoje essa técnica é sucesso aí na Europa, em especial Portugal, Angola, ou seja, já existem muitos profissionais formados nessa técnica trabalhando pelo mundo, ok? Existem livros, agora mesmo a Paula está aqui presente, ela é uma das escritoras, também trabalha com ressonância lá em Portugal. E lá ela e uma colega lançaram um livro, até prefaciei o livro, né, falando sobre a técnica da ressonância em vários casos. Né? Mas mesmo que as pessoas não conheçam essa técnica, é só ir lá no YouTube, no canal da ressonância psicoterapêutica, e lá vai ter muitos vídeos de vários profissionais falando e explicando sobre a técnica e também os pacientes trazendo resultados da técnica. É muito mais rápido, muito mais eficiente. E quem também quiser conhecer melhor, tem o site lá de Portugal, que é ressonânciapsicoterapêutica.com, onde lá tem o nome de todos os profissionais que estão autorizados a trabalhar com essa técnica. E tem a história da ressonância também. E se não, é só ir ao nosso instituto, institutoidalinoalmeida.com.br, e lá também tem a história de todo esse processo, de toda essa técnica. Ok? Então, resultado, trabalhar com regressão, o profissional fica suscetível às resistências internas da pessoa. E pode demorar 2, 3, 4, 5, até a gente chegar na origem. E com a ressonância, não. Na primeira sessão, a gente já chega na origem, e com a origem fica mais fácil desenvolver o contexto terapêutico. O senhor falou no assunto, eu vou fazer uma pergunta. Por exemplo, digamos que alguém está em coma, conforme o senhor colocou. Isso. Pode acessar informações que estão ali. Isso. É verdade? Isso, no inconsciente dele. Sem auxílio de eletrodos. Essa pessoa está em coma, ela sofreu um atentado e alguém pensou que ela ficou sem vida. Isso. O autor da agressão. E o agredido viu o rosto da pessoa, pediu que não fizesse aquilo, e assim foi feito. Ficou em coma. E aí? Isso tem como resgatar através dessa técnica? Quem foi que fez isso? Bom, em primeiro lugar, vamos separar o seguinte. Quem está em coma, ele não está morto. Ele só não tem consciência. Mas a mente subconsciente dele está ativada e mantém a vida no corpo. Mas os registros da mente, do inconsciente, estão lá todos ativados. Então, o que acontece? A gente vai, logicamente, contatar o inconsciente dessa pessoa. E como vamos contatar? Através de um cliente, de um paciente, de um parente que nos procura, me passa as informações dele, a gente entra no inconsciente da pessoa que está em coma e vamos conversar com o inconsciente dele. E o parente está aqui assistindo tudo. Se, na realidade, o parente pede para realmente ele trazer essas informações, se ele tem as informações, ele vai trazer. Se, na realidade, ele não tem, bom, o que nós vamos fazer quando a gente trabalha com uma pessoa em coma? Primeira coisa, é verificar qual tipo de memória dele do passado que pode estar prejudicando. Ou seja, buscar um registro que faça ele se recuperar o mais rápido possível. Ok? As falas ficam a critério do parente que precisa conversar com seu parente. Ok? Então, o nosso trabalho é trazer a consciência para a melhora e a tomada de consciência dessa pessoa que está em coma. Com a técnica de regressão comum, convencional, a gente não consegue fazer isso. Ok? Agora, e por que a gente consegue? Porque a gente tem o coterapeuta. O coterapeuta está no estado alterado de consciência aqui, sob hipnose, onde eu vou trabalhar com o inconsciente do coterapeuta. Aí coloco via ondas cerebrais em conexão com o inconsciente da pessoa que está lá em coma. Eu participei, eu fiz algumas regressões quando o senhor fez em Feira de Santana, Isso. Em Salvador, em vários lugares. Eu acompanhei, foram regressões coletivas. Isso. E eu me lembro, e aí eu fiz uma que eu fui prostituta, uma prostituta obesa mesmo, bem forte, lá na França, num ambiente fétido. Né? Eu era tão avantajada fisicamente que ficava deitada no sofá, só arrecadando dinheiro. Né? Sim. Só arrecadando dinheiro.
só arrecadando. E eu fiz outra que eu achei fabulosíssima, que eu vi Pitágoras. Uhum. Eu vi Pitágoras. A distância. E eu disse, meu Deus, é por isso que eu sempre gostei do Teorema de Pitágoras. Ele sempre me Sim. salvou muito quando eu era Uhum. estudante, né? E Ué. continuo sendo, claro. E eu vi Pitágoras, nessa regressão, eu tinha uma namorada, eu era adolescente, e eu era ladrão, eu fui assassinado, tá entendendo? Uhum. E eu vi Pitágoras, né? Mas a última que eu fiz foi em Feira de Santana, eu me recordo muito bem, Uhum. que essa aí foi legal, porque eu me vi chegando, eu estava montado num cavalo, chegando em minha casa, na Sicília, e eu disse, agora eu quero ver minha família. Quero ver minha família, claro. Aí lá vai eu, quando eu cheguei em casa, quando eu cheguei, desci do cavalo, amarrei o cabresto. O grande detalhe foi o nó, né? Sim, Num, sim. num, num, num objeto, num adereço que tem na casa, para você dar o nó. E eu sou péssimo Uhum. de dar nó. Eu só sei dar nó cego. Aí eu dei um nó perfeito, um nó lindo. Eu disse, meu Deus, como é? Eu nunca dei nó assim desse jeito. Dei aquele nó bem Uhum. trabalhado. Quando eu adentrei a minha casa, eu morava sozinho. Eu Uhum. era celibatário. Morava numa Certo. casa grande, mas era celibatário. Né? Era um homem que tinha escolhido esta jornada que, Uhum. às vezes, não é saudável. Mas eu escolhi naquela época. Com certeza, com certeza. Viu? Aí eu comecei a procurar este nó. Isso tem uns 30 anos, ou não sei, 25, não sei. Uhum. Não é que eu encontrei o nó. Eu estava numa reunião com um empresário e aí estava lá um quadro de nós atrás dele. Eu digo, olha, esse nó daí foi o que eu vi. Bom, foi aquele nó nessa regressão que eu vi. Que Bom, maravilha. mas é isso. Essas regressões, para mim, foram importantíssimas. Só Uhum. que eu tive um aviso assim, olha, você teve 16, Olha. você teve 16, 16. Esse número ficou Uhum. gravado, mas não vi as outras não, só vi essas. Sim, 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 sim. Aqui tem uma outra pergunta, doutor Idalino. Hum. Quais são os principais benefícios da ressonância terapêutica para os pacientes? Bom, quais os principais? Eu diria o seguinte: todos os momentos que essa técnica pode trazer para o benefício do paciente. Em primeiro lugar, é mais rápido, gasta menos dinheiro, ok? Ou seja, na primeira sessão você já tem uma ideia da causa e origem daquele conflito que você está vivendo hoje. Então o paciente, ele toma mais consciência de si mesmo, ele começa a perceber, a sua mente fica claro. Aqueles programinhas que estão acoplados à nossa estrutura psicológica, que a gente não sabe o que é, ou seja, clareia a mente, ou seja, nas primeiras sessões nós já temos uma visão geral de uma nova forma de andar na vida, tá certo? Diante daquele problema que a gente está sofrendo. Então, a ressonância, nesse caso, além de, na primeira sessão, a gente já tem um mapa do problema que a pessoa está sentindo. Então, a gente com esse mapa, a pessoa já sabe mais ou menos o que está acontecendo, ele vai passar a se vigiar. Ele vai passar a mudar a sua forma de pensar e a forma de agir. É mais rápido o resultado e muito mais eficaz. A forma de pensar, ela tem influência na saúde física do ser humano? Olha, é claro que tem. É a base mesmo, é a forma de pensar. O que é o pensamento? Se não, resultado das nossas crenças e as nossas escolhas. Percebe? O que como eu vou pensar? Não vou pensar diferente daquilo que eu acredito, tá certo? Então, o que é o pensamento é resultado das nossas crenças e nossas escolhas, que se torna a nossa verdade. Então, se é a minha verdade, eu vou pensar tal e qual. E se, na realidade, dentro dessas verdades, tem as crenças limitantes, imagina como vai ser minha vida. Por exemplo, eu me lembro quando eu fui ao Nordeste uma vez fazer uma palestra, e lá chegando tinha um grupo de pessoas, tinha uma crença lá no Nordeste. Se tomar leite com manga, morre. Isso é uma crença. É a forma de pensar. A pessoa não toma leite com manga.
Mas, no entanto, você pode tomar o leite com manga se não tem essa crença dentro de você e não tem nada. Mas se aquelas pessoas tomarem leite com manga, adoece. Percebe? É o jeito de pensar, é uma crença. Então, nossa forma de pensar está em função da cultura local, a cultura que as pessoas acreditam. Então, assim como isto, outras coisas. Por exemplo, quem tem câncer, olha uma crença. Quem tem câncer, morre. Então, uma pessoa pode ter o câncer o tempo todo, mas no dia que ele for ao médico, o médico disser, olha, isso é câncer, se ele tiver essa crença limitante dentro de si, pode ficar dentro de uma semana, vai piorar e ele vai morrer. Percebe? Tudo na nossa vida são chamadas doenças psicossomáticas. Ok? Sem dúvida alguma, a forma de pensar. O certo é nós trabalharmos no nosso dia a dia pensando de forma positiva. Por quê? Quando a gente pensa de forma positiva, nós disparamos os hormônios do bem-estar no nosso metabolismo. As doenças desaparecem. A vida tem outra alegria. Agora, quando a gente pensa com crença limitante e não temos consciência disso, a gente passa a disparar os hormônios do estresse, vamos dizer assim. Como, sei lá, muitos hormônios aí que, na realidade, vai adoecer a pessoa. Ok? Essa questão das crenças é interessante porque no Nordeste brasileiro aqui, principalmente no Interlândia, no interior, porque as pessoas... o Nordeste tem metrópoles como Salvador, Recife. Tem uma história interessante de que o homem foi passando por um pequeno caminho e uma serpente venenosa, ela fez uma combinação com um sardão. E aí, o sardão não é venenoso. Claro. E a cobra disse, olha, ele vai passar agora com a enxada nas costas e eu vou inocular um veneno nele, vou mordê-lo, colocar minhas presas nele. E quando eu fizer isso, eu vou me esconder e você aparece. Pois é. E assim foi feito. Ela inoculou o veneno e se escondeu. O sardão apareceu. O homem com sua enxada nas costas olhou para o sardão e o chutou. Vai para lá, rapaz. E seguiu para sua casa normal, tomou café, conversou com seus filhos e sua esposa não teve nada. No outro dia, foi o inverso. O sardão foi quem deu sua mordidinha e se escondeu e a serpente venenosa apareceu. E aí, pois é. Ele não suportou. Ele entrou em desespero e aí disparou os hormônios da morte. Não tem para onde correr. Então, o pensamento é resultado de nossas crenças e nossas escolhas, né? Que é o que forma a nossa cultura, a nossa verdade. E é isso realmente, é muito importante a gente parar para pensar e analisar as nossas crenças para a gente pensar mais positivo. É muito importante. Muito bem. Aqui pergunta o seguinte, como funciona uma sessão típica de ressonância terapêutica? Quais são as etapas envolvidas? O pessoal está querendo demais, né? Não, está certíssimo, maravilha. É muito simples. A pessoa tem um problema, tem uma questão, tem um conflito, ou tem uma doença, bom, e ela quer, já verificou muitas outras linhas de terapia, então ela quer algo diferente. Então ela quer saber por que ela vive isto? Por que financeiramente não dá certo? Porque eu tenho essa doença e não tem cura? Ou seja, por que eu tenho dificuldade de ter um companheiro ou uma companheira? Ou seja, pronto, traz o problema, primeira etapa, traz a questão, nós vamos analisar a questão e vamos marcar uma sessão. Primeiro eu faço uma entrevista para saber o que é que na realidade a gente precisa trabalhar. Que a gente não trabalha com curiosidade. Vamos trabalhar para ir buscar a causa e a origem. Bom, feito a primeira entrevista, pronto, vamos marcar o dia da consulta. Com essa demanda na mão, vamos chamar o nosso coterapeuta, vamos hipnotizar, ou seja, a gente trabalha pelo Zoom, não importa a que distância a pessoa está, tá certo? Hoje nós temos paciente do mundo todo. Então a gente vai, logicamente, vai passar o link do Zoom para a pessoa no dia e a hora vai estar presente assistindo uma sessão dele, tá certo? Então, o coterapeuta está aqui, eu vou hipnotizar o coterapeuta, afasto a consciência do coterapeuta
e vou colocar o inconsciente do coterapeuta em sintonia com o inconsciente do paciente que está ali. Feito isso, vamos fazer uma leitura psíquica daquelas questões. Vou pedir para o inconsciente do coterapeuta verificar. Ou seja, quais são os registros, quais são os gatilhos de memória que está produzindo um comportamento difícil na vida da pessoa. Então, vai ser feita uma investigação psíquica, vamos encontrar esses registros, e a partir de encontrar esses registros, nós vamos trabalhar esses registros. Nós vamos o quê? Nós vamos contextualizar terapeuticamente isto, para que, na realidade, a gente chegue na origem desse registro. Aí, nesse instante, aí vai precisar fazer uma regressão. Porque se for uma questão, uma regressão, ou da infância, que a pessoa já nasceu assim no seu DNA, ou seja, vamos fazer uma regressão de memória, ou até alguma coisa a ver com um parente que está também no seu DNA, vamos também buscar e vamos trabalhar essa regressão de memória. Ou uma regressão de vivências passadas, que de alguma forma, isto veio na estrutura psicológica da pessoa e foi ativada de algum momento, vamos trabalhar isso para que limpar essa estrutura psicológica, para daí em diante, daí a pessoa está assistindo tudo, para que daí em diante, esse gatilho de memória, esse programinha que estava rodando em segundo plano, pare de rodar e alimentar aquele conflito. Aí agora as sessões seguintes, já com esse mapa na mão, as sessões seguintes são sessões de reajustes. Isso o doutor faz pela plataforma Zoom. Pela plataforma Zoom, eu trabalho pela plataforma Zoom. E como é que alguém faz para entrar em contato com o senhor? Ok. Como é que faz? Vamos lá. Para entrar em contato conosco, tem o WhatsApp do Instituto, que é 71 98246 9595. Entra em contato, tá? A nossa diretora, que é a senhora Silvia, diretora do Instituto, ela que cuida dessa parte de marcar as consultas, ela que tem a agenda, toda essa parte burocrática e administrativa é com a senhora Silvia, tá certo? E aí, logicamente, ela vai passando para a gente as informações. Vai marcar a entrevista, vai marcar... Ou seja, tudo é com Dona Silvia. É só acessar pelo WhatsApp, 71 98246 9595. Esse é o WhatsApp. Vamos divulgar, okay. Porque a humanidade precisa deste conhecimento, desta informação. Isso. E se a pessoa quiser mais detalhes sobre a ressonância, é aquilo que eu falei no início. A pessoa vai lá no YouTube, procura o canal Ressonância Psicoterapêutica. Tem muitos vídeos de muitos profissionais trazendo os benefícios da técnica. Tem até uns vídeos que eu explico também com mais detalhes como é a técnica. Aí a pessoa, se quiser mais ainda, vai no site de Portugal, que é www.ressonanciapsicoterapeutica.com. Lá, além da pessoa conhecer a história da ressonância, tem também a relação de todos os profissionais que estão capacitados e atualizados a trabalhar com a ressonância psicoterapêutica. Se a pessoa quiser mais detalhes, vai no site do Instituto idalinaalmeida.com.br, que tem lá meu currículo, tem minha história também sobre a ressonância psicoterapêutica. Bom, aqui tem uma outra pergunta. Como a ressonância terapêutica auxilia os pacientes no processo de cura e transformação pessoal? Pronto, vamos lá. A nossa estrutura psicológica tem aí todos os nossos registros. Vamos separar as coisas. O que é cérebro, o que é mente? Cérebro é a parte material. Mente é energia. A mente está dividida em mente consciente. A mente consciente está ligada aos 5 sentidos. É a nossa consciência. Mas a mente subconsciente, a psicologia chama de subconsciente, a psicanálise chama de inconsciente, é a mesma coisa. Então, essa outra mente, nós não temos conhecimento, nós não sabemos como acessar. Só os profissionais. Mas eu, por exemplo, se eu quiser saber que programa está me complicando, está me trazendo conflito, eu tenho que procurar um colega, porque ele vai acessar os meus registros no inconsciente. E esses programinhas que ficam lá na mente inconsciente, que nós não temos consciência, é o que, na realidade,
traz o conflito na vida da gente. Bom, a pergunta foi, quais os benefícios, não foi isso? Foi. Que traz a ressonância. Então, a partir do momento que com a ressonância a gente tem acesso a esses programas que estão rodando em segundo plano, trazendo os conflitos, tendo acesso e trabalhando e dissolvendo esses programas, o que você acha? Como é que vai ficar o dia da pessoa, já que ele está vendo tudo o que era que estava causando? Ou seja, essas memórias vão ser desmascaradas. Ele vai saber qual é a causa, o que é que estava prejudicando ele. Você acha que o próprio paciente ele vai continuar fazendo os mesmos erros? Ou é agora que ele já sabe o que é, ele já vai agir diferente? Já vai pensar diferente? E aí? Realmente, isso aí, esses programas invisíveis, né, intrusos, eles devem causar um grande dano em nossas mentes, não é, doutor Idalino? E tem outro detalhe, meu irmão. A mente inconsciente, ele é muito sábio. É uma sabedoria incrível. Além da mente subconsciente, ela mantém a vida no corpo. Ela tem a sabedoria. A mente inconsciente na nossa vida é como se fosse assim. É como se, hoje, no seu arquivo do computador, você usa um pendrive para guardar alguns arquivos, não é? É. Pronto. A mente inconsciente, ela é como se fosse um pendrive. Ela guarda todos os nossos arquivos, não importa de que época seja. Agora, está tudo lá latente. Porém, alguns desses arquivos são ativados quando, aqui no nosso dia a dia, tem algum assunto que tem afinidade com aquele arquivo aflora. A partir desse afloramento é que surge o conflito. Então, o que acontece? Se ele é um pendrive e tem todos esses arquivos, nós só temos a técnica de acessar esse pendrive, onde estão todos os registros. E outra coisa, o nosso subconsciente, ele é muito sábio, é muito sábio. O que é que nós fazemos? Nós empoderamos ele para ser parceiro desse trabalho. Por exemplo, o grande cientista Jung, ele mostra que cada um de nós tem uma partícula do inconsciente coletivo. Está lá. Quando o Freud trouxe o inconsciente individual, o Jung trouxe o inconsciente coletivo. Então, ele afirma, todos nós estamos interligados entre nós, entre si, todo mundo está interligado pelo subconsciente, lá no inconsciente coletivo. Então, não tem dificuldade para poder eu entrar. Eu estou aqui, uma pessoa está no Japão, meu parceiro está no Japão, não tem problema nenhum, porque está todo mundo interligado. Partindo dessa teoria desse grande cientista, que é o Jung. E o trabalho todo por ondas cerebrais, é só eu empoderar, vamos dizer assim, o inconsciente. Puxa vida. Ele não tem lógica, ele é abstrato. Mas a partir do momento que eu trabalho e faço uma parceria com ele, que é a PDI, e empodero ele, pronto, eu tenho acesso a tudo. Ok? E, no caso, porque são muitos arquivos dentro deste HD, dentro desse pendrive, né? Isso. Para acessar e localizar exatamente este que está causando o problema. Muito bem. Não demora muito, não? Não, o conflito que a pessoa traz agora é a isca para eu chegar lá no arquivo original. É o conflito que a pessoa traz, é a questão que a pessoa traz, já vamos direto. Serve de isca. Então ele foi descoberto, foi desnudado. Exatamente. Serve de isca, porque, veja bem, se o conflito existe, é porque aquele programa está ativado. Pronto, já entro pelo problema, já chego na matriz. Não tem condições de deletar, não? Ou tem de fazer parceria com ele? Não, peraí. Eu não vou fazer parceria com o arquivo. A parceria é com o inconsciente, é com o pendrive. Certo. Tá certo? O arquivo eu tenho que não deletar. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que contextualizar. Eu tenho que tirar as cargas e o conflito em si. Ou seja, ele vai desaparecer. Ele vai se dissolver. Percebe? Entendi. Ele vai se dissolver. Isso chama-se ressignificação. Ou seja, uma sessão de ressonância, ela tem 3 aspectos. Primeiro, seria a investigação psíquica, a investigação para saber onde está a origem. Segundo, a regressão indireta.
E Segunda fase. a terceira fase, que é a ressignificação. Ressignificar quer dizer, ou seja, é deletar e mudou o contexto daquele arquivo que estava funcionando, causando conflito, ele para de fazer isso. Tá certo? Pode até, numa próxima sessão, surgir um outro arquivo que poderá ter, trabalhando associado àquela questão, e ficou algum resíduo. Vamos trabalhar, vamos entrar novamente e buscar o que está sendo associado. Porque quando você limpa um arquivo, 2, 3 dias depois, entra um outro que estava embaixo, sobe. Percebe? Por isso que precisa de algumas sessões, que é para poder a gente limpando até desaparecer. Porque tem gente, deve ter muitas pessoas, com muitos arquivos desse aí, na hora que um some, é dissolvido ou é educado, reeducado, aparece um outro. Aparece outro. Com certeza. Com certeza. Nós somos seres humanos que temos muitas experiências, só que a gente não percebe. Não percebe. A gente só vê o conflito, a gente não encontra a origem. Tá certo? Mas o profissional treinado, ele vai buscar justamente a origem. Não adianta trabalhar com os sintomas, tem que trabalhar com a causa, com a origem. A solução vem trabalhando com a causa. Entendeu? E o sintoma só serve de isca para chegar na origem, na causa. Ele está mostrando para a pessoa, olha, o problema é esse. Está materializando através de doenças ou algo parecido para a pessoa encontrar o resultado da cura. Pronto. Né? Aí já entra a segunda fase da ressonância. Aí agora vamos acessar a origem. Para que essa origem? Para a gente trabalhar lá e dissolver a questão lá, no passado. Na origem. Ou seja, a causa é essa, mas vamos trabalhar a origem, vamos dissolver essa origem. Senão, a pessoa não vai ficar bom aqui. O cemitério está superlotado de pessoas que levaram todos esses problemas para lá. E essas pessoas poderiam contribuir para a humanidade sobremaneira. Mas foram impedidos por conta desses arquivos nocivos. Né? Com certeza. Com certeza. Como a ressonância terapêutica aborda a conexão entre mente, corpo e espírito na sua busca pelo equilíbrio do bem-estar? Pronto, então vamos lá. Vamos lá. Quando há um desequilíbrio na estrutura psíquica de uma pessoa, há também um desequilíbrio na estrutura psicológica e no corpo da pessoa. Então, a partir do momento que a ressonância trabalha, que a ressonância vai buscar e contextualiza a origem do conflito, tudo se harmoniza. Agora, também cabe à pessoa que está aqui assistindo a sessão dele fazer a sua parte. Porque mesmo que a ressonância vai lá, trabalha, mostrou e trabalhou, ou seja, dissolveu aquela questão, mas a pessoa que estava condicionada a agir daquela forma, agora ele tem que o quê? Começar a agir diferente, ele tem que fazer a parte dele. Daí a gente passa uma série de exercícios para ele praticando para ajudar essa mudança. Okay? Tem pessoas que, às vezes, com 1, 2, 3 sessões, acabou, já tá, ele não precisa mais nada. Porque a nossa parte nós fizemos, agora a outra parte é no seu dia a dia, porque o conflito estava na vida do paciente. Se o conflito desapareceu, ele agora tem que aprender, ele tem que aprender a agir de forma diferenciada. Porque não existe mais aquele alimentador daquele conflito. O alimentador foi dissolvido. Tem uma pergunta aqui que o pessoal me fez. Pois não. O que levou o doutor Idalino a morar em Piatã? O que levou? Por que a escolha Piatã? Ok. Por que escolha Piatã? Olha só. Quando eu viajei pelo mundo, em especial a Índia, o Nepal, o Tibete, né? E quando o avião está descendo em Katmandu, que é a capital do Nepal, eu olhei assim, peraí, eu estou descendo em Piatã, que eu já conhecia Piatã. Eu já conhecia. Eu vim para aqui há 17 anos atrás.
né? E comecei a construir esse prédio, que tem essa cúpula dourada, né? E aí eu disse, puxa vida, estou descendo em Piatã, a altura é a mesma, lá de Katmandu, que é a capital do Nepal, o clima, a mesma coisa, os montes de um lado, um monte de outro, e todos esses vales. Eu digo, gente, que coisa maravilhosa, mas senti tão bem, como se estivesse em casa lá no Nepal, né? Aí, resultado, como eu já tinha construído esse prédio aqui e tal, veio a pandemia. Eu tinha uma clínica há 15 anos aí na Pituba, atendendo presencial. Eu não sabia trabalhar online. Mas eu sempre queria vir a Piatã. Todo mês eu vinha a Piatã. E queria morar em Piatã. Só não sabia como eu vou viver. Como eu vou viver em Piatã? Aí veio a pandemia e aí fechou. E atacou a Pituba. Eu tive que fechar a clínica, dispensar, indenizar o pessoal. Pronto, olha, eu vou para Piatã. E vim para cá, para Piatã. E aqui aprendi a trabalhar online e hoje trabalho online e presencial aqui. Então, o resultado foi uma identificação vir a Piatã. Então, Piatã, para mim, é uma cidade mais alta do Norte e Nordeste, e me identifiquei com o Nepal, que está entre a Índia e está entre o Tibete. E me identifiquei com essa cultura de lá, né? Não, logicamente, aqui o Brasil não tem nada a ver com essa cultura, mas a gente trouxe essa ideia para cá, e aqui estou, e não me arrependo de estar morando nesse paraíso. Para mim, é um paraíso. E meu maior medo era minha esposa não se adaptar, porque ela é geração shopping. Chegou aqui, pronto. Aí estamos morando aqui. Então, quando as pessoas dizem, Adão e Eva saiu do paraíso, não voltou mais, ao contrário, estamos aqui nesse paraíso. Eu e minha Eva morando aqui nesse paraíso maravilhoso. Que bom, né? Isso é muito legal. E lhe Legal digo mesmo. uma coisa, quem vier aqui beber água daqui, cara, volta. É incrível. Essa energia aqui é fantástica. E o doutor Idaline esteve no Egito, visitou as no Egito pirâmides? 2 vezes. Claro. No Egito nós tivemos 2 vezes, né? Entramos na pirâmide maior, andamos lá em camelo, depois a gente atravessou o deserto do Egito até Israel. É um dia de viagem, em estradas, nós não fomos de camelo, não. Nós pegamos um ônibus, né? Um ônibus confortável e viajamos. Entre o Egito e Israel tem o meio, na metade, que está o Monte Sinai. Tem um hotel lá, tal, nós subimos o Monte Sinai, ou seja, a gente viajou toda essa região aí, tá? Lá em Israel nós fomos em todos os pontos onde Jesus pregou, enfim. Na segunda viagem que eu fiz, eu levei um grupo de 22 pessoas para eu mostrar essa beleza, porque a primeira vez fui eu e minha mulher. Ficamos tão encantados que fomos a segunda vez, aí preparei um grupo de pessoas, né, e levamos para lá. O grupo das pessoas que estavam nos meus cursos, né? E aí quiseram fazer também, nós fomos para lá também. Essa região nós conhecemos todas, né? Teve um país que eu fui, que eu descobri uma coisa que me chamou muita atenção. Foi a Turquia. Eu jamais poderia imaginar o que eu descobri lá na Turquia. E me encantou muito. Na Turquia, depois que Jesus morreu, está lá em Atos dos Apóstolos, que disse que os discípulos foram para a Ásia Menor, para Capadócia, Éfeso, onde é? Lá na Turquia. Antigamente chamava Anatólia. E lá Maria, inclusive, foi também. E lá Maria terminou seus últimos dias. Lá tem a casinha de Maria, lá em Éfeso, né? E a gente descobriu, quando fomos para Istambul, que foi lá que foi criada a Igreja Católica. Uma cidade junto a Istambul, onde foi criada a Igreja Católica, a religião católica. Eu fiquei encantado. Lá tem um museu Topkapi, que você pode ver todas as histórias. E não foi criada no ano, lá na Palestina, lá em Israel, não. Foi criada lá, na época, Istambul chamava Constantinopla. Tá certo? E foi ali, no ano 323. Isso me chocou. Aí fui pesquisar todos aqueles museus e está tudo lá comprovado. Então, a Igreja Católica foi criada quase 270 anos depois que Jesus morreu. Lá, exatamente na Turquia. Aliás, minhas viagens pelo mundo, eu tenho descoberto muitas coisas que têm me ajudado a manter minhas pesquisas, a manter meu conhecimento em dia. E vamos em frente. Vamos sobre evidências científicas.
Vamos lá. Existem estudos científicos ou pesquisas que comprovam a eficácia da ressonância terapêutica? Pronto, vamos lá. Vamos lá. Quando eu estava aqui no Brasil, logo no início da técnica, algumas faculdades eu levei a técnica para ser pesquisada, trabalhada em algumas universidades. A que me deu maior apoio foi a UFBA, o Laboratório de Física Nuclear, daí da UFBA, onde nós fizemos vários testes, nós fizemos várias pesquisas, inclusive está no meu último livro, essa técnica, o nome do professor que deu todo esse apoio, não é? Hoje já existe as comprovações científicas, né, sobre a técnica. Tanto é que está lá no meu livro o que foi desenvolvido lá no Laboratório de Física Nuclear, onde nós tivemos o privilégio de, em várias experiências, eu vou contar só uma delas, porque estou autorizado a contar, mas está lá no meu livro, inclusive esta, onde reunidos lá no Laboratório de Física Nuclear, eu hipnotizei uma pessoa, deixei essa pessoa em estado de consciência, e um colega do grupo estava, não sei se foi, estava na Espanha, tá? Fazendo um pós-doutorado, né? Então, a gente pegou e contatou, fizemos a conexão com o colega do grupo, e aí quando eu conversei com o inconsciente dele, ele lá na Espanha, a gente aqui no Laboratório de Física Nuclear, e ele disse, olha, eu estou saindo agora, fazendo não sei o quê, não sei o quê. Ou seja, tudo que ele falou para os colegas aqui que estavam no laboratório de pesquisa, depois ligamos tudo, pegaram o telefone, ligaram para ele, falou as mesmas coisas. Então, resultado, essa foi uma das muitas pesquisas que foram trabalhadas e feitas via ondas cerebrais. Entendeu? Então, resultado, eu agradeço a UFBA, porque ela realmente trouxe essa evidência, mas aqui, na Unicamp tem um pesquisador que está desenvolvendo a transmissão de pensamento via ondas cerebrais. Ou seja, hoje, várias universidades já estão trabalhando, tá, desenvolvendo essa pesquisa. No nosso caso, está aplicado à terapia. E que temos ajudado muita gente. E muitas pessoas, muitos anos de terapia. Hoje a gente recebe pacientes de psiquiatras, de psicólogos, que a terapia vai andando, chega uma hora e vira um loop. Aí eles me mandam o paciente para fazer uma ressonância, para tirar a pessoa desse loop, a gente pesquisar o inconsciente e depois a gente manda um relatório para o profissional. Essa técnica tem ajudado não só os profissionais, como também os pacientes. Os profissionais hoje que trabalham com essa técnica, o seu consultório andou mais rápido, ou seja, desenvolveu bem mais e tem trazido muitos resultados, muitos pacientes para o consultório, aqueles que já trabalham são terapeutas e precisam ampliar as atividades do seu consultório. E para os pacientes, nem se fala, os resultados são fantásticos. Né? É bem mais rápido o processo, porque hoje vivemos numa sociedade que todo o resultado tem que ser para ontem. Não adianta você ficar numa terapia que demora 1 ano, 2 anos, 3 anos. Não. Ou seja, ela chega logo, já vai logo na causa, já busca a causa, traz à tona, trabalha, contextualiza, com mais 2, 3, 4, 5 sessões já está resolvido o problema. Eu acho que está acompanhando a nossa sociedade que está em evolução. Bom, entendeu? Realmente, principalmente agora que está essa febre aí da inteligência artificial, não é? Principalmente agora. Verdade. Né? Verdade. Doutor Idalino, que conselhos o senhor daria ou dá para alguém interessado em explorar a ressonância terapêutica como uma opção terapêutica? Ok. Qual é o conselho? Sim. Eu diria o seguinte, na vida do ser humano, ele é o resultado das suas identificações, das suas escolhas e suas crenças. Se ele não conhece a ressonância, mas conhece outras técnicas, e ele está buscando terapia, ele vai fazer com a terapia que ele se identifica. Mas quando ele vier pesquisar a ressonância, através do site, através do canal do YouTube, ver demonstrações de outros profissionais, que ele conhecer, ele vai ver que ele vai se identificar, porque ele quer a melhora de si. E se ele quer a melhora de si, logicamente, cada um vai buscar o que é melhor para si. Então, o conselho que eu dou, pesquise a técnica. Acesse. Necessariamente terá de passar pelo segundo patamar, que é o da regressão?
na primeira sessão já passa pela regressão, não tem jeito. Na primeira. Porque na primeira, porque são 3 aspectos na primeira. São esses 3 aspectos. É a investigação psíquica, que vai buscar a causa e a origem do problema. Segundo, a regressão, seja de memória ou de vivências passadas. Tá? E o terceiro, que é o dissolvimento, ou seja, a dissolução do conflito. Tudo é na primeira. Dura quanto tempo, doutor Italino? O tempo da sessão em torno de entre 1h e 1h30, 1h30. Mas geralmente está entre 1h10, por aí assim. Já aconteceu do senhor fazer uma regressão dessa online e alguém ter dificuldade de retornar? Porque presencialmente seria, teoricamente, muito mais fácil, né? Ou não? Não. Como é que é isso? Nem presencial, nem online. Nem presencial e nem online. Não tem problema. Porque, não. Quando a gente está trabalhando com regressão. Quando está trabalhando com ressonância, pior ainda, não tem condição nenhuma da pessoa não retornar. E presencial com a pessoa também, ou presencial online também não tem esse perigo. Bom, quais os recursos ou práticas complementares que o senhor sugere para aqueles que desejam cultivar um maior bem-estar em suas vidas? Bom, vamos lá. Eu acredito que o autoconhecimento é muito importante. O autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? É a gente começar a andar para dentro, se descobrir. Porque a partir do momento que a gente começa a andar para dentro de si, a gente começa a acordar. Porque enquanto a gente vive essa vida só voltado para fora, a gente vive sonhando e não percebe. A gente, no nosso dia a dia, todos nós, precisa aprender a desenvolver, a andar para dentro, a se descobrir, é o autoconhecimento. Para a gente perceber que vai acordando, começando a perceber o maior significado da vida, começando a ver que aquilo tudo que a gente enxerga, que trabalha, que paga a conta, tudo isso faz parte da vida para manter a vida. Mas você precisa ter esse equilíbrio com a sua essência interior. Então, essa caminhada para dentro de si, que leva a gente a acordar desse sonho que a gente vive o tempo todo, a gente acorda de manhã, vai trabalhar, ou seja, essa rotina, a gente não vive, a gente sobrevive. Quando a gente começa a andar, começa a se descobrir, se autoconhecer, aí sim, a gente começa a descobrir o significado da vida e viver uma vida com mais sadia, uma vida mais coerente, ou seja, com mais felicidade, mais harmonia. E mais voltado ao altruísmo. Porque esse mundo aqui fora só nos leva direto para nos relacionar com egoísmo. Então, as pessoas que estão no dia a dia tenebroso, em busca de lugar nenhum, essas pessoas, muitas se entorpecem com drogas lícitas e ilícitas, e alimentos, fanatismo e etc. E é difícil a pessoa se libertar, não é não, doutor Italino, desses... Olha só, não é só as drogas em si. As drogas são as últimas instâncias. Mas a gente não percebe que comprar, ter, a gente fica preso ao ter. Então a gente pode ter uma tensão, uma nervosa, porque tem que trocar o carro. Ou seja, quando você tem algo, quando você adquire, olha, parece que os problemas desaparecem. Então são também drogas quando a gente fica preso no ter. É uma forma de enganar a nós mesmos. Entendeu? Quando chega a droga mesmo do vício, aí já está no extremo. Mas a gente vive o tempo todo sonhando, tá? Ou é pintar a casa porque vai chegar uma pessoa. Ou seja, e quando você faz tudo isso que lhe causa essa ansiedade, que hoje o ser humano está nessa ansiedade muito grande. Quando você realiza esses desejos, parece que acalma tudo, desaparece tudo. A ansiedade está muito prendendo o indivíduo ao futuro, ao que eu preciso fazer. A depressão, ao que eu já fiz e tenho culpa, e não resolvi. Então, hoje, o padrão da sociedade é
Ansiedade prendendo você ao futuro, altera, ao melhorar, o vizinho tem um carro, opa, eu preciso trocar meu carro, tenho que trabalhar mais. Só vive sonhando, enquanto a pessoa não está andando para dentro de si. Então, resultado, são esse viver no ter que engana a gente, pensando que está vivendo, nós estamos sobrevivendo. E causando doenças. Doenças psicossomáticas, porque você não dorme direito, não se alimenta direito, come qualquer porcaria, você quer apenas só encher o estômago para matar a fome, mas não seleciona o que vai comer. Enfim, viver a vida aqui para fora, a pessoa voltada para fora, está suscetível a doenças, está suscetível a dificuldade de relação, porque ele está voltado para o mundo do ter e não o mundo do ser. E então, andando para dentro de nós, diga. Sim. Então, essa busca interior, ela é muito importante. Sim, sim. Vai selecionar sua forma de pensar, sua forma de agir, é muito importante. No caso, doutor Idalino, antes de dormir, é um bom momento para a pessoa fazer essa busca ou é perigoso fazer essa busca porque poderá se deparar com alguns demônios? Olha só, não é questão de fazer a busca. No momento que a gente vai para a cama, a gente quer aprender a fazer um relaxamento. E se souber fazer a meditação, melhor ainda. Porque sua mente vai estar em paz. A mente da gente carregada de tensões durante o dia, é preciso a gente descarregar. Descongestionar a mente com relaxamento. Então, quando a gente vai para a cama, que relaxa, vai com a mente descarregada daquelas tensões, daquelas preocupações, a gente vai dormir melhor. Seu metabolismo vai funcionar melhor e você acorda amanhã mais tranquilo, você acorda no outro dia com mais energia para enfrentar as dificuldades do dia a dia. Então, na hora de dormir, você não tem que buscar nada. Nada de lembranças de complicação. Não. Você tem que ir para a cama, com a mente limpa, descarregada, descongestionada dessas tensões. Ok? O senhor aconselha ouvir alguma música erudita ou não, ou qualquer tipo de música, ou uma prece? O que é que, assim, pronto, de antemão, um conselho simples para nós aqui que não estamos... Então, vamos lá. Cada um tem seu modus vivendi. Tem pessoas que admiram música erudita, música clássica. Lógico que para esta pessoa que admira, a música clássica, as vibrações da música, vai trazer um benefício enorme para esta pessoa que admira. E sabe o valor daquelas notas maravilhosas, quanto vai atuar no seu sistema nervoso, e ele vai dormir muito bem. Para outros que admiram uma prece, olha, uma prece é maravilhosa. Porque ele acha que nesse instante, ele está entregando tudo isso para Deus resolver os problemas para ele. Então ele vai dormir em paz. Mas não adianta para uma pessoa que não acredita na prece e não valoriza a música erudita, não adianta nem a prece nem a música erudita para essas pessoas. Percebe? Então só vai funcionar para ele aquilo que ele acredita, que são as crenças da pessoa. Então vamos imaginar que a dor traz para ele a necessidade de, na hora de dormir, ele ter algo para realmente descarregar essas tensões. Ele pode ir lá no YouTube, encontrar uns relaxamentos e vai trazer o resultado para ele. Tudo na vida vai depender das crenças da pessoa, da identificação que a pessoa tem com a vida. Como é que ela se relacionando com a vida? Por exemplo, tem pessoas que bota assim uma música clássica e fica ali voando, curtindo, ele se desliga dessa vida. Outros fazem uma oração voltada a Deus, voltada a Jesus, ou voltado a quem ele acredita. Ele vai ter resultados maravilhosos. Porque é a crença dele, é aquela mesma coisa, o leite com manga. Você entende? É a mesma coisa. Percebe? Não adianta você vai dar algo para alguém que ela não acredita, não vai funcionar. Ela tem que acreditar. Você tem que trabalhar com a crença da pessoa e sugerir algo que está compatível com a crença da pessoa. Aí vai funcionar maravilhosamente. Vai fazer até milagres. Eu não vou me alongar muito por causa do tempo que o doutor tem. Fique à vontade. Mas o senhor aconselha tirar a televisão de dentro do quarto do casal ou da pessoa que mora sozinha? Olha só. Se você quer saber, eu nem assisto televisão. Por quê? Porque tem televisão.
aqueles raios catódicos emitidos pela tela da televisão, aquilo prejudica o nosso cérebro. Ainda mais tem pessoas que ligam a televisão no quarto e vai dormir, tá? Aqueles raios catódicos, como eles chamam, aquilo prejudica as nossas ondas cerebrais. Então, o melhor, e outra coisa, outro grande problema, é que a TV hoje é o torcer sai sangue. Só traz notícia negativa. Na hora de dormir é um momento sagrado. Então, eu não tenho nem... Eu tenho na sala, mas só ligo quando eu quero ver filme. Eu não assisto televisão. Por quê? Para que eu me sentar diante de uma televisão que só vê coisas ruins, coisas negativas? Aí eu tenho internet, eu vou procurar no YouTube o que eu quero, as notícias que eu quero. Tá certo? Então, por mim, a TV Globo vai falir. Percebe? E meu filho é a mesma coisa. Você entende? Entendo, Então, claro. eu não teria no quarto de jeito nenhum. E outra coisa, quando eu vou dormir, o celular eu desligo. Não quero o celular ligado dentro do quarto. De jeito nenhum. Perigoso, muito perigoso. Pois é. Perigoso. Doutor, eu estou aqui inquieto, porque é tema muito profundo. Eu não quero, nessa live, tocar com profundidade neste assunto, mas sobre a questão da espiritualidade, a intuição e a inteligência artificial. Certo? Como a inteligência artificial pode ser uma auxiliar nesta busca da intuição e da questão mística, do misticismo, né? Okay. E o senhor acha que pode haver uma simbiose entre inteligência artificial e o ser humano, para que ele venha desenvolver mais ainda os seus palpites, o algoritmo bioquímico do homem com o algoritmo da inteligência artificial? Então vamos lá. Vamos lá. Conhece alguém que segue a intuição? Que pratica a intuição? Muito pouco, é difícil. A intuição é a fala da nossa mente inconsciente, conectado com a espiritualidade. Então vejam só, como pode a inteligência artificial interferir na intuição? A inteligência artificial está aí para trabalhar o homem sapiens, para a gente usar no nosso dia a dia a nossa inteligência consciente, que é a lógica, tá certo? Com a inteligência artificial. Vai melhorar a nossa vida nesse sentido. Mas isso não tem nada a ver com a espiritualidade. Então, o que o homem precisa fazer é desenvolver a sua intuição, sua intimidade com a sua mente inconsciente, para desenvolver sua intuição e separar as coisas. Muito bem. Não tem como misturar. Doutor Damião, realmente é bom falar com o senhor. Para mim, está sendo um lenimento para mim. É como se estivesse passando pela Baía de Todos os Santos. Eu não posso passar uma semana sem atravessar na lanchinha a Baía de Todos os Santos. Para mim, aquilo é um lenimento. E essa conversa com o senhor, para mim, tem sido um lenimento. Gratidão. É uma coisa muito, muito agradável. Doutor, suas considerações finais. Minhas considerações finais de tudo que eu falei, eu diria apenas o seguinte: somos seres humanos, mas estamos nos tornando robôs, porque a tecnologia está aí. Nós precisamos ter o discernimento para separar as coisas. E essa caminhada, desenvolver o autoconhecimento para que a gente acorde para esta vida, para ter uma vida melhor, mais harmônica e mais feliz. Ok? Aqueles que tiverem dificuldade, que têm conflitos, procura fazer uma terapia. E se precisar do nosso serviço, vamos estar aqui com a técnica da ressonância psicoterapêutica, ou com regressão, ou com outra técnica também, qualquer uma outra técnica. Por isso que eu faço a entrevista para selecionar qual a técnica mais adequada para aquele caso. Tá bom? Então, cada um procura se descobrir para viver uma vida melhor. Olha, vamos divulgar esse seu centro, esse seu trabalho que você faz, que é fantástico. Vamos divulgar ao máximo essa live que ficará gravada. Ao concluir aqui, vai ficar gravada em meu Instagram e eu vou mandar o link para o senhor salvar, porque vai direto também. Isso. E vamos
divulgar ao máximo, porque quem tem a ganhar com isso é o universo. E como o senhor disse Isso, muito bem, todos nós estamos conectados universalmente, né? isso. E se o irmão que está lá no Himalaia, ele está sofrendo, isso vai nos atingir também, e Com certeza. vice-versa. Tá? Então, Com essa certeza. conexão é fundamental. É isso. Doutor Idalino, que Deus lhe abençoe, lhe ilumine. Amém. E Gratidão. Eu só tenho que lhe agradecer pela oportunidade. muito bem. E que o Todo-Poderoso o livre das armadilhas do inimigo invisível. A todos nós. A todos nós. Essa live, lembrando que essa live vai lá para o canal do YouTube, vai estar lá. Quem quiser depois assistir com detalhe, vai estar lá. Ótimo. Maravilha. O canal é Ressonância Psicoterapêutica, lá no YouTube. Ressonância Psicoterapêutica. Lá no YouTube. Vai estar lá. Vamos visitar no YouTube este canal. Ressonância Psicoterapêutica. Isso. Gratidão pela oportunidade, recomendações para todos e vamos trabalhando no sentido de melhora para cada um de nós.